Este programa é livre para todos os públicos. Então, boa tarde, meus queridos alunos de 6º ao 9º ano. Estamos aqui novamente para dar continuidade às nossas aulas de matemática, a melhor disciplina, claro. Perdão para português, brincadeira, tá? Todas são ótimas. Mas, voltando, nós vamos dar continuidade ao que o professor Natanael explanou na semana passada, ou na aula passada, tá? Com assuntos que vocês já devem ter estudado e nós vamos dar aqui uma relembrada. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês se fizeram o nosso desafio, tá? Eu deixei na minha aula um desafio para vocês de fazerem uma pergunta, de vocês fazerem uma indagação, tá? Uma curiosidade com alguém da família sobre a aula que nós tivemos dos números naturais, da origem dos números e dos números naturais, a definição e exemplos. Fizeram? Eu espero que sim, tá? Quem não fez, tô lembrando aí novamente para que vocês possam fazer esse desafio, tá? Então, a nossa aula hoje, ela vai ser sobre quem? Olha, os números primos. E o que é que nós vamos ver na aula dos números primos? Nós vamos ver a definição, o que são números primos, alguns exemplos e também o que vai nos ajudar muito para identificar os números primos é o crivo de Eratóstenes, tá? E além do crivo de Eratóstenes, a professora Luana, só porque vocês são excelentes, meus alunos maravilhosos, que estão acompanhando todas as aulas, todos os dias, a professora Luana aqui vai pegar um mico aqui municipal, cantando uma música aqui, uma paródia de minha autoria para vocês. Então, vamos lá, começar a aula. Todo mundo aí com seu caderninho, com seu material preparado para anotar, para investigar, para tirar suas dúvidas. O meu contato está aqui na telinha de vocês. Nenhum aluno, aliás, um aluno já fez a procura para tirar alguma dúvida, mas somente uma de tantos alunos que nós temos da rede inteira, ou então as aulas estão excelentes que vocês não estão tendo dúvida alguma, não é isso? Eu acredito que seja a segunda alternativa. Mas, para quem estiver na dúvida, não deixe, não tenha vergonha de nos procurar. Estamos aqui para tirar as dúvidas, certo? E antes de começar, eu gostaria de deixar também uma frase aqui de um grande matemático, tá? Do Galileu Galilei, que além de matemático, filósofo e outras coisas mais, a qual diz o seguinte, que a matemática é o alfabeto a qual Deus usou, tá, para escrever o universo. Algumas outras versões dizem assim, a matemática é o alfabeto a qual Deus criou o mundo, certo? Então, Galileu Galilei colocou essa frase e muito importante nos tempos antigos. E por que essa frase ela foi utilizada? Se vocês forem reparar para a natureza, para o universo, de certa forma, eles tinham algo que nós chamamos de uma proporção áurea. Então, essa proporção áurea que vocês estão vendo aqui nas imagens, nessas espirais do universo, de conchas da natureza, eles descobriram um padrão matemático com isso. E eles assim intitularam de a lei áurea ou a proporção áurea, que seria a proporção que Deus utilizou para criar o universo, tá? Então essa proporção foi muito utilizada por vários outros artistas em suas obras, mostrando realmente que a utilização dessa proporção, por ser a proporção divina, ela teria sucesso garantido. Se Deus utilizou para criar o mundo, como que o homem utilizando não teria sucesso, né? Também concordo. Mas voltando, tá? Ao nosso assunto, só a nível de curiosidade, o que nos interessa mesmo hoje, ó, são os números primos. E quem aí já ouviu falar de números primos, tá? São parentes, né? O que vocês acham que eles são? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre os números primos. O que são os números primos, tá? Os números primos, olha aqui, ó, a nossa definição, são aqueles números que só possuem dois divisores.
E aí, clareou mais a mente de vocês ou ainda continua com muitas dúvidas? Como todas essas interrogações aqui embaixo. Eu creio que ainda continua com todas essas dúvidas, tá? Os números primos são aqueles que só têm 2 divisores. E esses 2 divisores, eles também são conhecidos. Quem são esses 2 divisores? O 1 e o próprio número, tá? E para ficar mais claro, um método da gente conseguir identificar e encontrar os números primos é olhando para aquilo que vocês mais gostam. Olha o que vocês mais gostam na matemática que a tia ama, essa querida e amada tabuada. Não fiquem como o emotionzinho aqui, ó, desesperado, tá bom? Mas vamos ficar felizes, contentes de ver esse tanto de números belos aqui na frente de vocês, coloridíssimos, que eu coloquei para chamar exatamente a vossa atenção. Então, olhem para cá, tá? O que eu disse no slide anterior? Que o número primo é aquele que possui 2 divisores, certo? E, em outras palavras, também isso pode ser chamado de 2 fatores. E o que são fatores? Quem lembra da nossa primeira aula? Fatores são termos de quê? De uma multiplicação. Então, tá aqui nossa tabuada de multiplicação, ó, do 1 até o 10. E vamos olhar ali para o número 1, tá? O número 1, ele é obtido o quê? Multiplicando 1 vezes 1. Quantos fatores eu utilizei ali para chegar ao número 1? Eu só utilizei um fator, gente, é o número 1, tá? Então, por isso que o número 1, ele não se enquadra lá no conjunto dos números primos, porque ele só possui o quê? Um divisor, tá certo? Só um fator, que é o próprio 1. 1 só dá para dividir por 1. E vocês já estudaram os critérios de divisibilidade com o professor Natanael nas aulas anteriores. Agora observem, tá? Para o número 2. Observem aqui comigo o número 2, tá? O número 2, se vocês observarem, ele pode ser obtido, ó, na multiplicação de 2 vezes 1 e na multiplicação de 2 vezes 1 e na multiplicação de 1 vezes 2, certo? Então, nós temos aqui o quê? 2 resultados. 2 fatores podem ser utilizados para chegar no número 2, que é o número 1 e o número 2. Agora vamos olhar aqui para o número 9, tá? O número 9. Eu quero que vocês encontrem aqui nessa tabuada os resultados que dão 9, tá? Eu tenho aqui os resultados que dão 9 onde? Em 1 vezes 9, em 3 vezes 3, em 9 vezes 1. Mas verifiquem aí, por meio dessas multiplicações, que para chegar no número 9, eu utilizo o número 1, eu utilizo o número 3 e eu utilizo o número 9. Então, olha, eu já tenho 3, tá? 3 ali fatores ou 3 divisores. Então, ele já não se enquadra em quê? Nos números primos. Então, os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores. Quem são esses divisores? O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2, tá? O número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Repetindo, o número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo, tá? O número 2 dá para dividir por quais números? Por 1 e 2. O número 3 dá para dividir por quais números? 1 e 3. O número 9 dá para dividir por quais números? 1, 3 e 9. Ó, número 9 dá para dividir por 3. Então, ele não vai ser o que? Um número primo, certo? Entendido? Olhem para cá, daqui a gente tira alguns números primos. O número 2, o número 3, o 5, 7... tá? Esses são os números que a gente consegue enxergar aqui na tabuada. Por que o número 10, no caso, ele não seria um número primo? Vamos lá para o número 10. Porque, ó, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Então, 10, eu posso obter o número 10 multiplicando não apenas 2 números, tá? Mas eu posso obter o número 10 por meio de quantas multiplicações? Até de 2 multiplicações diferentes, né? 1 vezes 10 ou 10 vezes 1, que dá a mesma coisa, e 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. Então, o 10 dá para dividir por quem? Por 1, por 2,
por 5 e pelo próprio 10, certo? Então, ó, 1 vezes 10, 1 e o 10. 2 vezes 5, 2 e 5. Essa forma também é uma forma da gente chegar aos divisores de um número natural, certo? Como o professor Natanael já explicou na aula anterior. Então, nós temos aqui que o 10 não se encaixa no conjunto dos números primos, certo? E agora eu vou apresentar um método também muito conhecido na matemática, que é o crivo de Eratóstenes. E quem foi Eratóstenes? Eratóstenes foi um matemático, poeta, tá? Filósofo, responsável. Ele fez uma das, vamos que dizer, descobertas primordiais da sua época. Sem nenhum recurso tecnológico como nós temos hoje, ele conseguiu fazer a medida da circunferência da Terra, observando simplesmente os raios solares, a inclinação dos raios solares em diferentes localidades e em diferentes momentos do dia. Então ele foi impressionante para a sua época, sem nenhum recurso tecnológico. Ele conseguiu descobrir a circunferência da Terra, tá certo? E nós vamos ver aqui o crivo de Eratóstenes, tá bom? No nosso próximo slide. E como que é o crivo de Eratóstenes? Aqui nós vamos encontrar, meus queridos, os números primos, tá? Do 1 ao 100. Vamos saber quem são os números primos do número 1 ao número 100. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer, vocês irão, tá? Representar aqui, um quadradinho, ou no caderno escrever os números de 1 a 100, tá? Que vai ser colocado aqui na nossa tabelinha. Vamos lá, aqui o vídeo é uma animação e vai começar já já. Nós vamos colocar, colocando o número 1, certo? E depois nós vamos preencher todo o quadrado com todos os números de 1 a 100. Se você quer descobrir os primos de 1 a 50, você escreve de 1 a 50. Se você quer descobrir os primos de 1 a 200, você vai escrever de 1 a 200 e por aí vai sucessivamente. Então tá aqui, 1 a 100. Depois, a primeira coisa que nós vamos fazer, riscar o número 1, tá? Porque o número 1, ele não é um número primo, que a gente viu ainda há pouco na tabuada, que 1 vezes 1 é 1, então 1 só tem um divisor. Então o 1, ele não pode ser o quê? Um número primo, certo? Vamos dar um tempinho. Isso. Então, riscamos o número 1 e vamos circular o número que vem em seguida. Quem é o número que vem em seguida? O número que vem em seguida, é o número 2. Então, nós vamos circular o número 2 e depois de circulado o número 2, nós vamos riscar, tá bom? Todos os múltiplos de 2. 2, vai contando de 2 em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, todos os múltiplos. Aí quem vem na sequência agora? Vem o número 3, tá? Aí a gente vai circular o número 3, que esse círculo tá parecendo mais um quadrado, né? E depois a gente vai novamente riscar todos os múltiplos de 3. Os múltiplos do 2 são esses que estão em vermelho. Os múltiplos de 3, tem alguns também que já eram do 2, mas que agora os do 3 estão de vermelho. E agora quem é o próximo número que vem na sequência de cima? É o número 5. Então nós vamos agora circular o número 5 e riscar todos os múltiplos de 5, que são esses que estão aqui, em azul. Como que a gente descobre os múltiplos de 5? Vai contando aí de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Até que nós temos o 95 e o 100, que já está colocado. Depois vem os múltiplos de 7, que estão aqui em verde, tá? Circula o 7 e risca todos os múltiplos de 7. 7, 14, por aí vai. Depois 11, todos os múltiplos de 11. 13, todos os múltiplos de 13, tá? E 15, perdão. Depois do 13 vem o 17, todos os múltiplos de 17, que não tem mais. 29, os múltiplos de 29 e por aí na sequência. Esses números que ficaram circulados
são os números primos, tá? Repetindo. O que são números primos mesmo, gente? São aqueles números que só possuem 2 divisores, que só podem ser divididos por 2 números, pelo 1 e por ele mesmo. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, tô quase cansando, mas tô continuando, 79, 83, 89 e 97. Esses são os números primos de 1 a 100. Belezinha? Entendido? Todo mundo compreendeu? O que é um número primo novamente? São aqueles números que só possuem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá certo? Qual é a maneira da gente encontrar os números primos? Observando a tabuada, foi o primeiro, tá? O segundo, pelo crivo de Eratóstenes, um grande matemático da história. E o terceiro método, e um pouquinho mais animado, tá? É o que nós vamos fazer agora, ó. Vou cantar com vocês, tá bom? Uma paródia que eu fiz dos números aqui primos. Nós vamos cantar. Eu sou evangélica, tá bom, gente? Mas eu fiz essa paródia com o ritmo do Michel Teló, da música Ai Se Eu Te Pego. Não sei se é da época de vocês, mas a maioria das pessoas sabem essa música. Então, para ficar mais animado, para todo mundo poder cantar comigo, para ficar mais envolvente, tá? Eu fiz com um ritmo bem animado pra gente acompanhar, tá bom? Bora lá, todo mundo. Está aí a letra da paródia, olha, do Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. A professora Luana quem criou essa paródia para vocês. E nós vamos começar a cantar aqui. Galera, galera, aqui você aprende. Ai, sai corona, ai, ai, show preguiça. Primos, primos, assunto que não mata. Ai, sai corona, ai, ai, show preguiça. Bora lá, todo mundo animado aí cantando comigo, quando aprender. Primos na parada, vou já começar a falar. E o 2 é o primeiro da lista, único par e o resto é ímpar. Turma, turma, assim você aprende. 3, 5, 7, 11 e o 13. Agora, agora vem o 17. Em seguida 19, 23 e 29. Bora lá, começa de novo, primos na parada, todo mundo cantando comigo, em casa animado. Primos na parada, vou já começar a falar. E o 2 é o primeiro da lista, único par e o resto é ímpar. Turma, turma, assim você aprende. 3, 5, 7, 11 e o 13. Agora, agora vem o 17. Em seguida 19, 23 e 29. Para lá do início, todo mundo. Essa é para ficar na mente, para não esquecer mais os números primos. Galera, galera, aqui você aprende. Ai, sai corona, ai, ai, show preguiça. Primos, primos, assunto que não mata. Ai, sai corona, ai, ai, show preguiça. Ok, tá aí, gente, paguei meu mico em rede municipal aí, já ia dizer nacional,
mas vai ficar disponível para quem quiser acessar no YouTube. Não compartilhem, por favor, a professora Luana pagando um mico daqueles. Mas, tá, eu quero que vocês aí fiquem principalmente com essa estrofe que nós temos aqui, olha. Primos na parada, vou já começar a falar. E o 2 é o primeiro da lista, único par e o resto é ímpar. Turma, assim você aprende. 3, 5, 7, 11 e o 13. Agora vem o 17. Em seguida 19, 23 e 29. Pronto, tá aí mais uma palhinha para vocês. Quem quiser contratar os meus serviços, estou aqui à disposição, tá? E aí, ó, o que é que vocês vão aprender? Com essa musiquinha aqui, eu garanto para vocês que quando a gente estiver fazendo a decomposição em fatores primos, vocês não vão esquecer mais da ordem que nós vamos ter aqui, ó. Primeiro vem o quê? O 2, depois vem quem? 3, 5, 7, 11, 13, depois nós temos 17, 17, 19, 23 e 29. Agora ficou mais animado para vocês não esquecerem, tá? Essa ordem dos números primos. Gostaram da professora cantando? Não, né? Mas tudo bem, continuem curtindo a aula e aproveitem porque o que importa é o aprendizado, tá bom? Então vamos lá continuar o nosso assunto. E agora, olha, nós vamos ter o quê? A decomposição em fatores primos, tá certo? Nós vamos fazer agora aqui a decomposição em fatores primos, tá? Individual de um número qualquer, tá? Então, não está muito nítido essa imagem, não está muito nítida essa imagem, mas eu vou fazer aqui com o auxílio do quadro para que vocês entendam, tá? Como que se faz a decomposição em fatores primos, tá certo? Primeiro, você já sabe o que é um número primo, que só tem 2 divisores, que divide por 1 e por ele mesmo. Vocês já sabem a ordem dos números primos, que seria quem? A ordem dos números primos, que a gente viu, ó, 2, 3, 5, 7, tá? Todo mundo cantando aí comigo. Depois vem quem? 11, tá? Depois 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Então, a gente vai ter que saber essa sequência, tá bom? Bora pegar aqui esse número que está no slide, o número 120, e vamos fazer a decomposição. Quem assistiu às minhas aulas, esse número 120 tem nos acompanhado. Quem faz aí, ó, vamos dizer, se tivesse algum número para fazer uma aposta, apostaria nesse daqui, porque 120 nas minhas aulas tem bombado. Então, bora lá, 120, passa a barrinha aqui, tá? Já estão sentindo a proximidade? Já estão entendendo do assunto? A decomposição em fatores primos não é um assunto novo para vocês, tá certo? Então, bora lá com a música. O primeiro é o 2, depois vem quem? 3, 5, 7, depois quem? 11, ó, 13, depois vem quem? 17, 19. Vamos deixar até o 19. Com a música vocês vão saber até o 29, tá bom? Então, bora lá. O primeiro passo é dividir pelo número 2. E só vai dar para dividir pelo 2 quem? O número par, que o professor Nathanael já passou aí para vocês. Então, ó, 120 é um número par, termina em 0, então sim, né? Então, vamos dividir por 2. Essa barra, meus queridos, funciona como o que? A barra da divisão. Então, eu estou fazendo o que? A divisão. Então, 120 dividido por 2 dá quanto? A metade de 120, ó, dá quanto? 60. Novamente, 60 termina com 0. Nós vamos fazer a divisão de novo por quem? Por... Então, vem por 2. Bora lá. 60 dividido por 2, a metade de 60 vai dar que número, gente? O número 30, ótimo. Novamente, 30 é um número par, eu vou continuar dividindo por quem? R$1 para quem acertar, brincadeira, por 2, bora lá. Então, vou deixar todo mundo, vai me deixar pobre. Agora, 30 dividido por 2 dá quanto? Número 15, ótimo. Agora, 15, ó, é um número o quê?
ímpar. Não vai dar mais para dividir por 2. Então, você vai para o próximo número da sequência. Quem é o próximo número primo? Ó, 3, 5, 7, não esqueça. Então, 3. Então, 15 dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Ótimo. E 5 vai dar para dividir por 3? Claro que não, tá? Então, quem é o próximo? 5 só dá para dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1. Nossa decomposição só termina, ó, quando aqui eu termino e consigo chegar ao número 1. E quem é a decomposição em fatores primos? São esses números aqui, ó, que são os fatores. Fatores são o quê? Os termos de uma multiplicação. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, 2 vezes 2, vezes assim não, vocês já são maiores, bora usar pontinho, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Esses aqui, ó, 2, tem 1, 2, 3. Então, eu posso escrever dessa forma. Eu coloco 2, que é o número que está se repetindo, e eu conto quantas vezes ele se repete, ó, que é o 3, e coloco aqui em cima, tá bom? E aí, eu continuo, vezes 3, vezes 5. Deixa eu ajeitar esse 3. Pronto. Então, a forma fatorada do número 120 vai ser quem? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, certo? Esse assunto aqui, meus queridos, que nós temos aqui potenciação, nós vamos ver mais para frente detalhado como são os termos. Por enquanto, fica fácil para vocês fazerem a decomposição em fatores primos, que você vai só contar quantas vezes ele se repete, só isso. Então, ó, o número 2 é o único que está se repetindo, então você coloca ele aqui e você conta quantas vezes ele se repete. 3, então você coloca aqui o 3 em cima, tá? 2, que a gente chama ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. Tudo certo? Então, a forma fatorada é essa. Por que forma fatorada? Porque é a forma de multiplicação. Então, nossa aula vai chegar até aqui, até esse momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da música, espero que vocês tenham gostado e, além de ter gostado, tenham aprendido e não esqueçam mais o que é um número primo, um número que só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo, tá? E é um assunto que não mata. E aí na ordem é o quê? 3, 5, 7, olha, 11, 13, 17, 19, 23 e 29, certo? Então, até a nossa próxima aula. Um tchauzinho com muita alegria para vocês e cantem em casa a música, tá bom? Tchau. Quem não fez o desafio, faz.